Olá amigos, olá amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, pessoal, eu irei mostrar para vocês o cacto monstro. Irei fazer umas mudas também. Não é do meu feitio cortar esse cacto monstro, mas eu vou ter que fazer isso. Então, vou mostrar ele agora para vocês. Então, vamos lá. Então, pessoal, esse aqui é o cacto monstro, tá? Como vocês podem ver, ele está aqui entrando um por dentro do outro. Então minha intenção é fazer uma cirurgia aqui nele, cortar ele aqui nesse ponto e fazer dois e talvez três, para que eles não se unam aqui. Eles estão aqui entrando um por dentro do outro e acabam atrofiando mais ainda. Sabendo que esse cacto monstro, ele foi criado através de uma mutação genética, né, natural. Então vou tentar aqui, vou dar o corte, vou separar essas duas hastes aqui e fazer duas mudas, e talvez 3 ou 4 mudas, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, o corte, eu vou tentar dar o corte o mais preciso possível aqui nessa área. Depois de realizar o corte, eu vou fazer o replantio dela e logo depois replantar a muda. É bem duro, viu, pessoal? Bem duro. Então, fiz o corte. Vou deixar um pouco, dá até para fazer outra muda aqui, ó. E eu vou fazer outra muda aqui, dar outro corte aqui. Cortei aqui. E dá para fazer mais mudas ainda. Essa aqui eu vou deixar aqui. E eu vou cortar essa aqui. Eu sei que algumas pessoas podem não gostar, mas se eu deixar essas duas partes aqui juntas, elas vão atrofiar uma na outra. E aí vai prejudicar a planta. Então, se eu separar aqui e deixar essa parte crescer sozinha, ela vai crescer mais saudável e mais harmônica, né? Então é uma coisa que para mim é necessário fazer. Então eu vou cortar aqui. E aqui está, ela vai crescer assim, tá? Aquela parte de lá eu não irei bulir, não irei mexer. Aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar essa seiva sair, para ela desidratar um pouco de propósito, porque assim eu vou evitar ela apodrecer, né? Ela se desidratando um pouco, evita mais com que ela apodreça, tá? Vou deixar ela aqui no canto, né? E se formou 3, tá? 3 mudas. Então, agora, pessoal, eu vou posicionar a muda aqui no meio, no centro do vaso. Vocês estão vendo aqui, ó, que uma está entrando para dentro da outra, ó. Nossa.
Olha só. Tá vendo? Olha só o tanto de formiga que tem aqui nesse vaso, pessoal. Eu vou ter que... Olha só o tanto de formiga que tem aqui nesse vaso, pessoal. Eu vou ter que descartar esse substrato aí, com todas essas formigas, colocar um substrato novo e fazer um replantio mais bem feito, tá? Mas eu vou cortar essa planta aqui novamente, porque ó, para aqui. Fiquei com pena, não vou cortar essa planta mais não. Deixa ela aí, seja o que Deus quiser, deixar ela crescer aí à vontade, tá? Só vou retirar ela do vaso por causa das formigas. Não ia retirar, mas já que tem muita formiga, eu vou fazer a retirada. Olha só quanto ovo de formiga, ó. Fazer a retirada, descartar esse substrato. Vou lavar essas raízes e logo depois fazer o replantio. Descartar esse substrato antes que essas formigas comecem a me morder aqui. Bom, pessoal, eu trouxe aqui uma bacia de água, com água. Aí eu vou colocar o cacto aqui dentro dessa bacia com água para tirar as formigas e o substrato sujo. É só dar uma lavadinha, porque senão as formigas vão me atacar aqui, vão me morder. Para essas formiguinhas, pessoal, vocês podem utilizar o Ecoata. Ecoata é muito bom, tanto para aquelas formiguinhas que ficam atacando dentro de casa no açúcar, quanto para essas formigas aqui, formiga de fogo, que faz aqueles montinhos de areia. Vocês podem utilizar aí o Ecoata, que é muito bom e resolve mesmo, e não é caro, tá? Tirar aqui essa terra aqui, ó. Pronto, as formigas já saíram. E vocês podem ver que o cacto não ficou numa aparência até melhor depois de ter retirado aquelas partes, né? Aquelas mudas. Então, vamos agora fazer o replantio dele. Retirar aqui essa bacia e fazer o replantio. Bom, pessoal, eu tô aqui com substrato de fibra de coco, tá? O substrato de fibra de coco, ele tem que ser bem... Tem que fazer um trabalho de decomposição muito bom, tá? Essa fibra de coco, eu peguei o coco, triturei, né? E fiz. Só que se você usar na mesma hora, ele cria um fungo branco. Então, ele tem que ser misturado com um pouco de carvão e outras matérias orgânicas e colocado para se decompor. Porque se você usar imediatamente, ele vai criar um fungo branco e a planta não vai se desenvolver, tá? Então eu deixei ele aqui na chuva, né? Já tem mais ou menos uns 6 meses que ele tá aqui. Então assim, agora eu vou fazer o plantio do cacto monstro. Vou pegar ele aqui. Eu tô pegando ele aqui, pessoal, mas ele tem bastante espinhos, tá? Tem bastante espinhos
E não é qualquer um que consegue pegar ele dessa forma. Olha a formiga aqui me atacando. Então, eu já preenchi aqui o vaso com um pouco de substrato. Colocar a muda e colocar mais substrato. No momento do plantio, pessoal, não se faz adubação alguma, tá? Por quê? Porque você danificou as raízes da planta, você retirou ela do vaso, tá? Então, eu não coloco adubo algum, tá? Deixo a planta se desenvolver, se recuperar apenas com os nutrientes que tem no substrato, tá? Tem que deixar bem firme, porque ela pode tombar com o tempo, né? Pode não tombar agora, mas o substrato é bem leve, bem macio, e com o tempo a planta pode tombar, tá? Então você tem que encher bastante o vaso, depois regar, aí o substrato vai baixar o nível, porque ele vai se compactar. E aí, depois de um mês, você pode começar a adubar a sua planta. Depois de um mês de plantado, no caso aqui, né, eu não danifiquei as raízes, eu apenas fiz o replantio. Aí você pode fazer a adubação. Mas se você podou as raízes, aí é outro caso. Você tem que esperar aí as raízes se desenvolverem bastante, porque se você adicionar fertilizante antes dessas raízes se desenvolverem, se recuperarem, você vai cozinhar as raízes da planta e matando sua planta. Então aqui o cacto monstro plantado, tá? Aqui eu coloco um pouco de cicatrizante. Cicatrizante, pessoal, eu utilizo pasta de dente. Vocês podem utilizar qualquer coisa que proteja o ferimento contra a entrada de água. Então tá feito o replantio, né? Aqui está as mudas, né? Essa parte desses cortes aqui praticamente vão ficar enterrados no substrato, mas eu não vou fazer o plantio agora. Eu vou deixar eles se desidratarem um pouco para eu poder fazer o plantio. Futuramente, pelo que eu estou vendo aqui, essa parte aqui vai se desenvolver e eu vou ter que cortar também. Já vou fazer outra muda, tá? Então fizemos aqui, né? Temos essa aqui também, ó. Como vocês podem ver, uma está entrando na outra aqui, ó. E eu vou cortar também e vou fazer mais uma muda com essa parte aqui, tá? Pegar a faca aqui, afastar um pouco o vaso e vou fazer outro corte aqui. Pronto, cortei e tenho outra muda. Eu posso plantar ela assim? Posso. Se eu quiser fazer mais mudas aqui, eu posso fazer. Aqui, ó, pessoal, ó, cortar aqui. Pronto. Mais mudas. Então é isso aí, pessoal. Temos aqui as mudas de cacto monstro. Temos aqui o replantio do cacto monstro. Uma planta maravilhosa. Olha só. Agora aqui, eu faço só uma rega. Faço uma rega só para compactar o solo.
e logo depois não molho mais, tá? Eu não molho só quando estiver seco, porque senão, vocês sabem, né? Pode acontecer o apodrecimento das raízes e aí a planta vir a morrer, ok? É uma planta que gosta de sol, todo mundo sabe que cacto gosta de sol, tá? E eu já vi cacto aí, cacto monstro aí com 1 metro de altura. Então essas plantas são bem raras, bem difíceis de ser vistas, e por isso é um preço bem razoável para se adquirir uma planta dessa. Então é isso aí, pessoal, mais um vídeo aqui no canal, o Cacto Monstro. Essa aqui é uma das minhas mudas que eu tenho aí, feito dessa mesma forma que eu fiz. Tá? Muito obrigado, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado.